Parabéns, professor Pablo Aguilar Gonzalez, pela excelente palestra, muito elucidativa. E convido, então, o professor Nelson Sauli Júnior para também fazer uso da palavra, que também trabalhará sobre o tema dos desafios da implementação do direito à cidade no pós-Habitat 3. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero dizer que estou muito contente, de estar aqui nesse painel, nessa sessão, sobre o direito à cidade, implementando o direito à cidade pós-Habitat 3, com a minha querida colega professora Daniela Libório, que temos aí uma trajetória em diversas atividades na PUC, no IBDU e tantas lutas aí juntos. Ao colega amigo Pablo, que tive aí a felicidade de conhecer durante todo esse processo aí dessa luta, pelo direito à cidade, justamente no processo da Conferência do Habitat 3, e que tornamos aí parceiros também e numa luta incansável aí para essa perspectiva que ele já colocou muito bem aí na sua intervenção. Bom, eu queria trazer alguns elementos, alguns até provocativos, alguns de como eu estou refletindo, baseado justamente em toda essa experiência que nós temos aqui no Brasil, com relação à construção do direito à cidade, principalmente no todo o movimento que nós temos, que uma referência, que é o movimento da reforma urbana, e toda essa luta que nós fizemos no âmbito internacional, que nos últimos 3 anos eu tenho atuado aí como um dos membros da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que é uma articulação internacional de várias redes internacionais, movimentos urbanos, organizações ligadas a governos locais, como a CGLU, Comissão de Direitos Humanos da CGLU, Aliança das Cidades, que compõe um agrupamento também de organizações governamentais. Enfim, é uma aliança, uma coalizão bem ampla da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. E nesses últimos 3 anos a gente teve por essa plataforma aí, atuando de forma bem significativa para lutar pela questão do direito à cidade dentro da Conferência do Habitat 3. Bom, acho que aqui no Brasil, inicialmente, eu queria só colocar um pouco o meu entendimento com relação à questão do direito à cidade, para depois entrar na perspectiva internacional e voltar para o Brasil também. Nós tivemos uma concepção de construir esse direito à cidade nessa linha dos direitos humanos, direitos fundamentais, quando a gente começou a trabalhar com a ideia dos chamados direitos urbanos, que foi a proposta que estava lá na emenda popular da reforma urbana, que trazia justamente esses elementos que todos nós aí já discutimos bastante, que estão ligados às funções sociais da cidade: moradia, transportes, equipamentos, serviços, infraestrutura. Estavam ali ligados numa afirmação de que deveriam ser novos direitos a serem reconhecidos na Constituição brasileira como direitos fundamentais. Essa foi a nossa primeira linha de atuação na construção dessa relação de direito, na perspectiva dos direitos humanos, com a questão urbana, com o direito urbanístico, com a política urbana, desde o processo da Constituinte. Nós tivemos um processo rico como o professor Idade já colocou aqui, de vivências, experiências nos anos 90, de como se implementava essa política urbana, e ao mesmo tempo também absorvemos um processo rico internacional, que foi aqui no Brasil, a conferência de 92, da ECO 92, que tratou da questão do relativo ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que foi um marco nessa perspectiva. E naquele período nós já começamos uma relação, diálogo da experiência brasileira com a perspectiva internacional,
e construímos lá um primeiro espaço urbano dentro de uma perspectiva internacional, né? Tinha as tendas urbanas, várias tendas, e dentro dessa tenda urbana nós conseguimos construir um tratado de cidades, vilas e povoados justos, sustentáveis e democráticos, que serviu como uma referência muito importante para associar aquela visão que a gente tinha inicialmente da emenda da reforma urbana com essa dimensão mais dos direitos urbanos coletivo, difuso, relacionado à perspectiva do meio ambiente, mas ligando já com a questão territorial das cidades, né, e povoados e vilas, já numa visão mais integrada, de não só pensar no espaço urbano, mas numa dimensão territorial mais ampla da questão urbana e rural, que já estava presente ali nessa discussão toda dessa conferência. E isso serviu muito para influenciar a noção que está lá no Estatuto da Cidade. Se o Henrique puder... desculpa, eu que estou com o negócio. E aí nós tivemos uma base dentro da Constituição, né, também importante para ir construindo essa noção de direito à cidade, os direitos culturais, o direito ao meio ambiente e as funções sociais da cidade. E aí a gente chegou, né, a essa formulação lá no Estatuto, dessa ideia do direito às cidades sustentáveis, incorporando aquela visão que tinha dos chamados direitos urbanos, moradia, né, transporte, todos os elementos essenciais a uma qualidade de vida urbana, e essa dimensão, né, da perspectiva de uma cidade sustentável, dialogando com o meio ambiente, tanto que no final, né, dessa noção jurídica que nós temos, está colocado lá as presentes e futuras gerações, né, como um elemento de justamente ter incorporado esses elementos que vinham lá desde a Rio 92, na perspectiva da sustentabilidade, e mesmo na discussão toda que a gente fez em Istambul, em 96. Apesar do foco ter sido o direito à moradia, em Istambul estava também se discutindo toda a questão da sustentabilidade, principalmente para as cidades. Então nós temos essa noção jurídica, né, aqui no Brasil, né, que precisa ser mais explorada, que tem aí um contexto histórico, e que aí nós podemos ir desdobrando, né, com relação a vários elementos que estão dentro dessa noção do Estatuto: a terra urbana, a moradia, o saneamento, a infraestrutura urbana, transportes, serviços públicos, trabalho e lazer, muito associado com aquela questão das funções sociais da cidade, que sempre se coloca que deve se alcançar, né, justamente todos esses elementos. E sempre fizemos um vínculo de que o direito às cidades está integrado com a dimensão política, né, que está logo no inciso 2, da questão da gestão democrática como elemento chave, né, da dimensão da participação, do exercício efetivo da cidadania, né, da atuação e da expressão política dos habitantes da cidade. E sempre fizemos essa conexão, né, de ser também um elemento do direito à cidade, fazendo essa narrativa mais estratégica, né, da noção de direito à cidade aqui no Brasil. Que temos aí, né, alguns efeitos jurídicos que até já está sendo colocado, tem até algumas ações em tribunais com relação a essa perspectiva, que é a proteção da ordem jurídica, a proteção dos territórios nas cidades como bem de valor histórico, cultural e social, e a proteção da gestão democrática das cidades, que tem avançado bastante, principalmente aí em várias cidades que não fazem planos diretores com participação, que já têm decisões bem favoráveis. E aí também já avançamos, né, nessa perspectiva de efeitos jurídicos do direito à cidade, quanto aos seus efeitos de impedir restrições e impedimentos na manutenção da memória, da identidade cultural e formas de convivência pacífica, nas formas de manifestação, organização, através, né, principalmente da dimensão cultural dos grupos sociais e vulneráveis. Tudo isso a gente tem avançado, né, numa perspectiva de dar uma efetividade, né, para o direito à cidade aqui no Brasil. Foi importante essa experiência brasileira, como o Pablo colocou, né, dessa referência do Estatuto da Cidade. Isso gerou um momento importante durante os fóruns sociais mundiais que aconteceram aqui no Brasil no início dos anos 2000, onde aí nós construímos esse documento internacional, que também é uma referência,
que é a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, que traz essa visão, né, já do direito à cidade como direito coletivo, do usufruto equitativo ser um elemento chave do bem viver, do princípio da justiça social. São elementos que nós fomos aí construindo nessa Carta Mundial do Direito à Cidade, né, que virou um marco referencial também importante para essa noção política e filosófica, dentro aí dos processos de articulação mais aí de movimentos e organizações da sociedade. E nós chegamos, né, também a ter algumas questões na discussão do direito à cidade que eu queria colocar, né, que me parece que ainda nós precisamos ter uma visão mais comum sobre esses elementos, né? Bom, um primeiro elemento é se o direito à cidade é um direito existente ou é um direito emergente. Acho que esse é um ponto de partida para a gente começar a dialogar, né? Se coloca que é um direito emergente humano, que significa, portanto, que ele ainda está numa perspectiva de ser reconhecido, de ser um direito que está sendo fruto, né, de uma construção do campo da sociedade civil e que não chegou, né, naqueles lugares que o Pablo colocou lá bem distantes, né? Nações Unidas, a Justiça e os próprios países, né? Essa é uma forma da gente ver o direito à cidade. O outro, né, que eu, pelo menos, não só eu, mas a plataforma Global do Direito à Cidade defendeu durante o Habitat 3, que o direito à cidade é um direito existente, né? Um direito existente partindo de uma visão dos direitos humanos e de uma visão mais integrada desse direito, na perspectiva de que nos direitos humanos se avançou muito não só de termos uma noção mais geral do direito, mas também dos seus componentes, né, dos direitos. E se a gente for trabalhar com essa dimensão de componentes do direito à cidade, né, que está hoje, principalmente aí, de certa maneira, organizada na nova agenda urbana, nós vamos entender, né, que existe essa perspectiva desses componentes já estarem, né, sendo reconhecidos dentro do que já existe numa perspectiva dos tratados internacionais, né? Então, os componentes que a gente tem trabalhado do direito à cidade, né? O primeiro diz respeito à cidade livre de discriminação, né, que envolve toda essa questão de não ter nenhum tipo de discriminações aos habitantes das cidades, os grupos, as pessoas que vivem na cidade, e que isso está em vários tratados internacionais de direitos humanos. Tem até uma convenção específica sobre a questão da discriminação, né, e até relação à discriminação das mulheres, discriminação racial. Então, vários elementos dessa componente do direito à cidade, livre de discriminação, já estão presentes dentro aí dos tratados e até nas constituições da maioria dos países. O outro componente, né, é a cidade com cidadania inclusiva, né? Nós trabalhamos com essa perspectiva da cidadania inclusiva com relação a não considerar que situações em que habitantes da cidade se encontrem possa gerar qualquer tipo de exclusão da sua cidadania. Aqui nós estamos falando, né, da população de rua, os catadores, coletores, né? Nós estamos falando dos trabalhadores informais, estamos falando de toda a população que vive nos assentamentos formais que não tem documento nenhum, né, nas favelas e todos os bairros populares da cidade, né? Estamos falando aí de uma grande parte da população que não se coloca dentro dessa perspectiva
de uma cidadania da visão tradicional. E há normas de proteção efetivas para todos esses grupos. Estamos falando dos imigrantes, estamos falando dos refugiados, que têm efetivamente também normas de proteção já estabelecidas. Estamos falando da cidade com participação política, que também está relacionado com os direitos tradicionais, os direitos civis e políticos, direito de liberdade de expressão, de manifestação, o direito de escolha ligado à democracia, que também estão já inseridos aí em todos os tratados e nas constituições dos países. A cidade que cumpre as suas funções sociais, né? E aí entra chave toda essa questão relacionada à ligação, né, do desempenho dessas funções sociais com relação a várias políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, referente aí habitação, saneamento, transporte, a dimensão dos espaços públicos e, claro, associado com a função social da propriedade. A cidade com espaços públicos de qualidade, que é uma questão chave hoje, né, que todos esses movimentos cada vez maiores que existem nas cidades de recuperar, né, de ampliar os espaços públicos, como um contraponto a todo o processo que houve de privatização desses espaços, que continua sendo um processo complicado aqui no Brasil, de vários prefeitos atuais, né, que querem privatizar muitos espaços públicos tradicionais, como é o caso de São Paulo, do prefeito de São Paulo. A cidade com igualdade de gênero, né, essa dimensão, né, da questão do empoderamento das mulheres, da dimensão da proteção à diversidade sexual, da orientação sexual, já é também um elemento que está incorporado e tratado dentro dos países e dos tratados de direitos humanos. A questão da diversidade cultural também, né, existem várias convenções da Unesco em que os países assinaram e nas constituições também esse elemento também está presente. Né? Enfim, e a questão chave também que a gente trabalha da cidade, como um componente de cidade, é com economias inclusivas. E todos esses elementos, né, faz com que a gente tenha defendido, né, durante o Habitat 3, de que o direito à cidade era um direito existente, face que esses componentes todos estão aí consagrados, consolidados dentro dos marcos internacionais e dentro dos marcos nacionais da proteção dos direitos humanos. Bom, então aí entra uma outra discussão, que isso também me parece que é pertinente que a gente comece a ter uma linguagem comum. Então o direito à cidade é uma somatória de direitos. Né? Então a gente cata um monte de direitos, bota dentro de um guarda-chuva de direito à cidade, e aí isso vira o direito à cidade. Não é isso. Né? Se for isso, não precisa nem o direito à cidade. E infelizmente, e parece que ainda tem uma tendência de a gente achar isso e fazer esse discurso que o direito à cidade é um monte de direitos juntos daqueles que vivem na cidade. Me parece que a gente tem que avançar e ter uma visão um pouco mais ligada ao que nós devemos pensar enquanto um marco conceitual. Né? Nesse sentido, eu quero chamar atenção, né, para a visão que a gente trouxe do direito à cidade e que está incorporada na nova agenda urbana, e também o que deve ser a gente pensar na dimensão desse direito. Né? Quando a gente está falando dos direitos individuais, direitos tradicionais, a gente está falando de bens jurídicos ser protegidos. O bem da vida, né, que aí desobra em um monte de direitos, e a propriedade, que é o outro contraponto ao bem da vida. Né? Basicamente são esses dois, aí o resto é tudo consequência. E a cidade? Será que pode ser um bem jurídico a ser protegido? O meio ambiente né? Nós avançamos para que o meio ambiente fosse um bem jurídico
A dimensão cultural também passou a ser um bem jurídico protegido, tanto o material e imaterial. Né? Hoje nós podemos proteger memórias, identidades, né, das práticas, de tudo que foi construído por povos e nações, na ideia dessa preservação como um bem jurídico. Né? Não estou falando aqui coisa filosófica. E tem instrumentos para proteção desses bens. E as cidades, será que a gente pode avançar nessa linha? E aí você consegue dar uma maior cara para o que significa, então, direito à cidade. Né? Nós, pelo menos, estamos trabalhando com essa concepção de que o direito à cidade está voltado a desenvolver, a proteger alguma coisa. Essa alguma coisa são as cidades que nós produzimos, que a gente vive. E aí entra um qualificador. Né? Não é uma cidade de desigualdade, não é uma cidade com segregação, não é uma cidade com degradação ambiental e não é uma cidade voltada somente a priorizar os interesses, né, do capital e do capital imobiliário. Né? Se for esse o direito às cidades, eu prefiro não ter esse direito. Né? Então, aí entra essa questão da qualificação de que cidade nós queremos. E nós construímos, né, uma proposta de a cidade como um bem comum, né, que seria justamente a noção de que cidade nós estamos falando e que deve ser alcançada, que deve ser desenvolvida e que venha a ser protegida. E essa cidade como um bem comum, né, estaria associada àqueles componentes todos que eu acabei de mencionar. São componentes de qualificar, né, de identificar que cidade que se quer alcançar e que cidade que deve ser protegida, que cidade que a gente pode estar reivindicando e buscando dentro de uma perspectiva de uma visão de direitos e visão de justiça também. Né? Aí não estou falando só na perspectiva da justiciabilidade dos tribunais, é um elemento chave estratégico, mas na perspectiva do que significa também justiça, tanto social, justiça espacial, dentro de uma visão, né, associada e conectada com a questão dos direitos. Né? Isso é uma forma da gente estar trabalhando, né, de forma estratégica essa relação e o significado do direito à cidade. Né? Então, é uma questão que a gente traz aqui, né, para contribuir e para discutir com vocês. Né? E foi dessa maneira que a gente trabalhou durante esses últimos 3 anos, construindo também, né, essa visão, essa noção. Ela é uma noção nova, né, inovadora, né, diria até que pode ser revolucionária, uma vez que, mesmo no campo dos direitos humanos, apesar de ter lá firmado, como o Pablo colocou, já tratados internacionais sobre o meio ambiente, é impressionante, assustador como os países têm medo dos direitos coletivos. Né? Dos direitos difusos, então, assim, o pessoal sai da sala correndo. Né? E impressionante, é assustador. Então, aí você trazer, né, já tem o direito ao meio ambiente que o pessoal já está, né, quase saindo pela porta dos fundos. E falando dos direitos culturais, aí você vem com o direito à cidade e traz a questão da cidade como bem comum, né, é uma questão assim, extremamente difícil de ser alcançada, mas não impossível. Nós demos um primeiro passo com essa visão, esse reconhecimento que está na visão da nova agenda urbana, mas quero alertar que o elemento que era o fio condutor, né, dessa visão de direito à cidade foi claramente nas últimas negociações lá em Nova York, na ONU, com expressão muito clara de União Europeia, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. Vamos pôr o direito à cidade, mas não vamos incluir a cidade como um bem comum. Né? E foi assim, até uma estratégia deles muito
de pôr a goela abaixo dos outros países que estavam querendo defender o direito à cidade. Porque até aquele momento, que praticamente 3 semanas da conferência, estava em todos os documentos afirmados direito à cidade como bem comum. No último momento, eles sacaram isso da cartola e excluíram essa palavra. Né? Tem um significado. Então, um desafio nosso é construir uma narrativa de interpretação que os elementos que estão na nova agenda urbana, em especial nesse parágrafo 11, que coloca aí essa visão do que é cidade para todos, e o direito à cidade é essa visão. E mais todos esses componentes que estão no parágrafo 13, que estão associados àqueles componentes que eu acabei de mencionar, dá para a gente fazer uma narrativa para possíveis agendas nas regiões, instrumentos que vão ser constituídos, ações que vão ser desenvolvidas para implementar essa nova agenda urbana, da gente trazer e resgatar essa visão da cidade como um bem comum. Né? Eu, pelo menos, acho que é possível, é sustentável, né, essa nossa estratégia. Né? Principalmente usando, de novo, que existem normas internacionais no campo dos direitos culturais, do meio ambiente, que já trazem muitas, como a questão da água, né, a questão relacionada a essa visão do bem comum, apesar das resistências dos países. Né. Bom, essa é um pouco a questão da parte conceitual e da parte da estratégia, né, que a gente pode estar desenvolvendo. Tem alguns elementos que eu quero ver se é esse, é esse mesmo, né, relacionado a próximos passos. Né. Bom, aí entra como é que a gente conecta isso com o direito urbanístico. Né? Já que nós estamos no Congresso de Direito Urbanístico, a gente precisa, porque podíamos estar discutindo isso num Congresso de Direitos Humanos também, né? O direito constitucional. Como é que a gente conecta isso com a questão do direito urbanístico? Eu vejo que tem alguns elementos, né, na própria construção do direito urbanístico. Eu mesmo coloquei no prefácio do livro que foi lançado aqui pelo professor Bruno, né, eu falo do jovem direito urbanístico ainda no Brasil, né, tendo como marco referencial que nós estamos falando de direito urbanístico que foi construído, né, a partir aí da Constituição de 88, com uma outra visão, com uma outra perspectiva associada com a questão dos direitos humanos e os direitos fundamentais. Então, uma primeira premissa, um pouco se somando com o Pablo, é se nós vamos ter como base, como fonte de origem para a construção do direito urbanístico, os direitos humanos ou não. Eu entendo que sim. Né? Quer dizer, pelo menos defendo que essa tem que ser a fonte inspiradora, a fonte formadora do direito urbanístico. O segundo elemento relacionado à questão de pensar a construção do direito urbanístico. Concordo, né? Eu sei que aqui tem vários discípulos do Lefebvre, do Harvey, né? E é importante ter, da gente não só ter uma perspectiva dentro do campo institucional com relação à questão dos direitos e da justiça. Né? E eu entendo também que o direito urbanístico não pode ser um direito que esteja só associado ao campo institucional, né, e ao campo da justiça. E nós, infelizmente, estamos colaborando para isso, né, com as nossas produções, com os nossos trabalhos e produção acadêmica. Por mais que não, nós estamos consolidando essa visão. Então, me parece que seria importante a gente voltar também a uma literatura, é importante o Harvey, é importante o Lefebvre, mas vamos pegar um pouco a nossa história aqui, né? Voltar à nova escola jurídica do Lira, né? Voltar a pegar referências do direito achado na rua, né? Que era um contraponto à visão só do direito institucional, né?
buscar resgatar as experiências que tiveram de construção e divisão de direito das assessorias jurídicas populares. Me parece que seria importante, né, a gente resgatar isso, porque nós estamos muito pouco, para não dizer, nós estamos muito tímidos na perspectiva de pensar algumas ideias. Eu concordo com o Edésio quando ele traz a questão da posse, né? Eu acho que nós perdemos uns 20 anos de não ter construído nada de proposição sobre a questão da posse social. Ficou muito claro em toda a discussão da medida provisória 759, a gente tentou colocar lá, né, já que estava abrindo a porteira nos direitos reais para a legitimação fundiária, tá bom, legitimação fundiária, ok, então posse também, né, posse social, né. E só para vocês terem uma ideia, teve o assessor do Senado de Direito Civil que ligou para mim, né, que eu estava lá no meio da negociação, ele veio falar, mas doutor, imagina se a gente botar essa posse se alguém entrar no seu apartamento, né? Como é que fica então esse direito de posse? O senhor vai concordar? Né? O assessor estratégico que estava lá com o Jucá, né, que era o relator, dando o que tinha que botar lá no projeto, na lei. Né? É com isso que a gente está lidando. Né? E aí, por mais que a gente tenha 300 justificativas, eu coloquei pelo menos 10, né, para ele, por quê? E é claro que ele não aceitou, né, com todo respeito, na conversa, foi muito respeitosa, mas, efetivamente, tinha sido colocado, e aí, por causa dessa visão que veio dos civilistas, né, do assessor que traz essa visão tradicional civilista, retirou. Ele poderia estar lá, ele esteve lá pelo menos uma semana, um dia, 2 dias no texto. E teria sido uma questão chave. Mas a gente não tem, né, uma tese concreta, efetiva, da posse social, da função social da posse. A gente faz muita confusão, função social da terra, função social da propriedade, função social da posse, e fica esse melee e a gente não consegue avançar. A questão da diversidade, acho que tem que ter um princípio muito claro da visão da diversidade dos institutos. Mesmo na questão da propriedade, temos que dialogar melhor com a questão da propriedade. Então, e a própria lei Minha Casa Minha Vida foi só por um lado, me desculpem. Ele foi para a visão tradicional, não inovou em nada, né, na perspectiva da relação com a propriedade. E não há a perspectiva da pluralidade, né, de uma visão também da propriedade, que se associe com essa perspectiva de bem viver, bem comum, né, comunitário, né, que tem experiências em vários lugares. Né. Outro elemento, nós perdemos mais de 20 anos e não avançamos em algumas teses que a gente trazia lá da assessoria jurídica popular, Miguel Baldez, Jacques Afonsin, Miguel Prisburger, estado de necessidade social. Nós construímos isso, né, como uma questão da disputa, né, dos conflitos, dos direitos nos nossos territórios, né, nas nossas cidades. Será que podemos avançar na ideia do direito adquirido coletivo ou social, né, que só tem direito adquirido para alguns, né, para outros nunca tem. Principalmente quando se fala da desapropriação, né, aí todos aqueles que são removidos, desalojados por não ter propriedade, não tem direito nenhum adquirido, né, como não existissem. Então, eu só estou colocando isso como uma provocação de que nós não fomos propositivos, concordo perfeitamente com a ideia, e temos que avançar nisso. Então, temos que pensar num resgate de onde a gente vai, né, se inspirar, resgatar algumas literaturas, e também me parece que, tanto na produção do direito urbanístico e do direito da cidade, nós temos, por mais que não se queira, inspirações só do masculino. Né? Então, eu acho que é importante ter o Harvey, ter o Lefebvre, mas ninguém faz conexão com Angela Davis, né? Nem com a Jane Jacobs, né? A gente faz. Né? Tem tantas autoras, que não tem nenhuma autora referencial feminista nesse momento que possa servir de referenciais. Né?
Então, esse também é um outro elemento que me parece estratégico, uma perspectiva também de um olhar diferente de marcos referenciais para a gente estar trabalhando, né? Eu penso que isso são algumas questões que tem que estar fazendo conexão com o direito urbanístico, numa visão não só do Brasil, mas uma perspectiva também de uma visão de América Latina. Associar, sim, que eu acho que isso é uma contribuição que a gente tem que fazer, né? Concordo permanentemente com o Pablo. Nós temos que avançar no que significa a dimensão da justiça, né? Dentro da perspectiva do direito urbanístico e do direito à cidade. E essa me parece que resgatar todo as nossas lições aí sobre a dimensão também do pluralismo jurídico, me parece importante para pensar a questão da justiça, não só numa dimensão estatal, mas uma justiça espacial, justiça territorial, né? E um último ponto que me parece importante é como é que a gente conecta então, o direito urbanístico com os direitos humanos, é claro, relacionado ao direito à cidade. E me parece que há um elemento chave que a gente às vezes a gente fala toda hora, mas a gente não conecta. É que o direito à cidade e a perspectiva dos direitos humanos com o direito urbanístico, ele pode ser conectado por causa do território. E a gente não consegue fazer essa conexão, né? A gente faz uma leitura tradicional do indivíduo, né? Mas não faz uma leitura de como conecta a construção desse pensamento do que deve ser, né, todos os elementos chaves do direito urbanístico com os direitos humanos na dimensão territorial. E para mim, me parece que o direito à cidade é justamente o elemento chave para se alcançar, com todos aqueles componentes, para materializar efetivamente no território os direitos humanos. Me parece que essa seria uma questão chave para a gente também discutir. Bom, então são algumas questões que eu trago aqui para discutir, para provocar, né? E aí alguns próximos passos que aí são coisas mais concretas que a gente já tem aí para fazer, só que eu queria compartilhar, né, e que se possa se somar. Uma é mais aqui na América Latina, que se abriu uma oportunidade, né, pelos Ministérios de Habitação e Desenvolvimento Urbano aqui da América Latina e Caribe, que é o MINURV, de ter aprovado aí no seu último encontro em Buenos Aires em junho, de que deve-se ter um acordo vinculante urbano, né, entre os países. E acho que e quem vai coordenar isso é a CEPAL, e acho que há um espaço muito grande para a gente estar contribuindo para essa formulação, principalmente buscando construir uma visão de direito urbanístico, pelo menos aqui na América Latina, dos seus princípios, né, dos seus objetivos que possam ser comuns, né, nos países, a própria dimensão do direito à cidade e a dimensão da justiça, né? Aí temos já como parceiros efetivos a Senejur, os colegas da Defensoria Pública da Argentina, né, que também estão atuando, e me parece que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. A outra é provocar o sistema interamericano sobre qual é a interpretação referente a todos esses avanços que nós temos, né, e principalmente aí com relação à nova agenda urbana, como é que se faz a implementação da nova agenda urbana com o sistema interamericano relacionado ao direito à cidade. A gente tem que provocar a corte que ela tem justamente o papel de dar interpretações, e acho que a gente tem que construir aí essa estratégia. A outra é de nós, tendo essa experiência aqui no Brasil, que é essa riqueza da rede que nós temos aqui do IBDU, é de começarmos a constituir uma rede de juristas aqui na América Latina e internacional. A gente deu um primeiro passo bem embrionário lá em Quito, né, de pensar a construção dessa rede, tendo como marco referencial o direito à cidade,
né, e pensar como é que essa rede pode contribuir dentro da perspectiva tanto da nova agenda urbana e também dos objetivos de desenvolvimento sustentável, trazer esses aportes relacionados ao campo do direito e da justiça, né? Essas são algumas iniciativas bem concretas. Vai ter o próximo Fórum Urbano Mundial em fevereiro em Kuala Lumpur. A ideia é a gente, pelo menos lá, começar com um pequeno encontro, né, para começar a discutir essas questões. Bom, então são alguns passos. E aqui no Brasil, para finalizar, me parece que é um passo importante a gente construir, né, uma visão do direito à cidade que está no Estatuto da Cidade, mas incorporar na nossa interpretação do que é o direito à cidade no Brasil alguns elementos que vieram, né, da nova agenda urbana, que foram fruto dessa construção coletiva aí da Plataforma Global do Direito à Cidade, para a gente avançar um pouco mais, né, do significado aí mais do direito mesmo, do significado jurídico, da noção jurídica, do que é o direito à cidade. Quer dizer, podemos fazer uma ligação, como sempre se faz com os tratados internacionais, da visão. O direito à moradia é muito claro, tem o direito da moradia no artigo 6º, a gente faz uma ligação com o comentário geral número 4 e bota lá que aqueles são os componentes. Podemos fazer isso na relação direito à cidade estatuto, com elementos que estão lá com essa visão de direito à cidade na nova agenda urbana? Eu acho que a gente tem que ter esse desafio e pensar nisso, né? Então eram essas questões, aí agradeço, né? E fico feliz de estar participando de mais um congresso de direito urbanístico. A gente segue junto aí nessa luta. Obrigado. Obrigada, professor Nelson, pela extrema divulgação, né, e a elucidação de todo o cenário que compôs aí a carta do ano passado, do Habitat 3, e o cenário que se apresenta atual. Dado o adiantado da hora, mas eu não vou deixar de suprimir, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para um dos palestrantes? Bem, então, eu vou passar para a parte final aqui do nosso congresso, como último momento do congresso, e para isso, então, duas brevíssimas informações, antes de dar o encerramento oficial. Primeiro, eu gostaria de compartilhar, de maneira muito objetiva, alguns dados concretos do Congresso que sempre ilustram a nossa memória, não é? Então, foram 288 inscritos para os 3 dias e 50 inscritos hoje, além disso, além dos 288. Nós tivemos representantes de 21 unidades da nossa federação, mais de 130 instituições e movimentos representados. 119 trabalhos apresentados em 28 sessões de debates. 7 painéis com 33 palestrantes, sendo que foram 17 mulheres e 16 homens, e nunca na história do Congresso houve... E nunca na história do Congresso houve tantos palestrantes negros. Também acho que merece uma salva de palmas. Também sediamos, de forma simultânea, o primeiro encontro nacional das comissões de direito urbanístico da OAB, e que também isso vai alavancar um cenário extremamente importante e robusto que vai se associar também aí, de uma perspectiva de futuro próximo, aos nossos debates, tá certo? E, por fim, como último informe, gostaria de anunciar a composição da nova diretoria que foi eleita ontem à noite para o próximo biênio 2018-2019. A diretora-geral Betânia Alfonsin, vice-diretora-geral Fernanda Costa,
Coordenador internacional, Nelson Sauli Júnior. Coordenadora das Relações Institucionais, Rosane Tierno. Coordenadora de Ensino e Pesquisa, Lígia Mello. E coordenadores regionais, da parte norte, Bruno Vieira e João Basoli, nordeste, Adriana Lima e Igor, centro-oeste, Sabrina Marques e Cristiane Benedetto, sudeste, Patrick Carvalho, Mariana Levi, e no sul, Marcelo Leão, Miguel Ettinger. Todos sejam muito bem-vindos à nova gestão, tenho certeza que farão um trabalho de primor e que vai nos orgulhar a todos. Dou por encerrado o 9º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Muito obrigado, Santa Catarina.